Você já deve ter reparado que o 4K da Netflix parece ser falso. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Galera, para você que tem um plano da Netflix com 4K, 4 telas, aquele plano top que custa quase R$ 60, e você sentou no sofá, pegou o controle da sua Smart TV e escolheu um filme em 4K. E aí quando você colocou para reproduzir, esperou um tempinho para carregar com a melhor imagem, você notou que aquele 4K parece estranho. Galera, não é impressão da sua cabeça. Por isso que eu estou fazendo esse conteúdo. Será que o 4K da Netflix é falso? E o porquê a imagem em alta resolução no aplicativo parece ser tão ruim? A gente vai explicar de forma técnica e também de forma simplificada o porquê isso ocorre. Há anos a gente já vem falando sobre a compressão dos arquivos de vídeo da Netflix. E talvez você já tenha ouvido falar que a Netflix perdeu na justiça há alguns anos o direito de utilizar uma tecnologia de compressão de vídeo. Vamos entender primeiramente o que é compressão de vídeo. Imagine você que a Netflix tem um enorme servidor com todo o seu catálogo de séries, filmes e documentários. Tudo isso armazenado de forma bruta consome muito, mas muito espaço, principalmente devido à dificuldade da Netflix em enviar para os dispositivos e para os equipamentos dos clientes os arquivos de voz, de áudio, no caso, e de vídeo. Então a Netflix, ela precisa comprimir esses arquivos, ou seja, ela precisa deixar eles menores, mas sem perder prioritariamente a qualidade. Um processo de compressão de vídeo pode ser feito de diversas maneiras e com diversas tecnologias. Outras plataformas, como por exemplo o YouTube, fazem isso. Obviamente, se a gente tiver o arquivo bruto, original daquela produção ou daquele vídeo, ele vai ter um resultado aos nossos olhos diferente daquele conteúdo que está sendo comprimido no servidor e que está sendo enviado em tempo real para o cliente final. Todos os streamings, repito, todos os streamings, incluindo o seu IPTV pirata, por exemplo, fazem isso, o processo de compressão de vídeo. Acontece que a Netflix exagera nesse processo e acaba deixando a desejar quando o assunto é 4K. Principalmente as pessoas que compram o plano 4K, que assinam esse serviço, além de ter a comodidade de mais telas oferecidas, também tem aquele apelo para uma imagem melhor. E não é isso que acontece. Daqui a pouquinho você vai entender melhor quando a gente te exemplificar com duas imagens diferentes da mesma forma de conteúdo, do mesmo filme, para você entender como no aplicativo da Netflix a imagem aparece de um jeito e em outra aplicação aparece de outro. A gente já entendeu isso e a gente já sabe então como a compressão funciona. Mas por que a Netflix comprime tanto o conteúdo se ela é uma empresa tão grande? Isso se deve única e exclusivamente à tecnologia utilizada pela Netflix e também ao poder de processamento dos seus servidores. Se a gente for comparar a Netflix com o YouTube, a gente vai ver uma imagem em 4K muito mais real no YouTube do que na Netflix. E olha que o YouTube tem muito, repito, muito mais conteúdo do que a Netflix. São milhões, centenas, quase bilhões de vídeos armazenados nos servidores do YouTube. Só que a tecnologia utilizada pelo YouTube é muito, repito, muito melhor do que a tecnologia utilizada pela Netflix. Outros streamings podem sofrer com esse tipo de problema de 4K, apresentar imagem ruim. Amazon Prime, Disney Plus podem sim apresentar esses problemas, mas eles não são tão relatados quanto os da Netflix. Só que qual o principal problema dessa imagem ruim? Principalmente os granulados na tela. E aí muitas pessoas vêm aqui defender, principalmente nos fóruns e outros especialistas, dizendo que o granulado nas imagens se deve ao tipo de conteúdo e como ele foi filmado, e como aquele diretor, aquele cineasta, aquele produtor quis transferir esse conteúdo para as pessoas.
só que é um ledo engano. E eu já vou te mostrar em fatos, em provas, o porquê isso não é verdade. Obviamente, muitos produtores, muitos cineastas, eles querem te apresentar uma imagem mais granulada, com os pixels mais à mostra, para trazer naquele tipo de realidade e daquele tipo de conteúdo uma mensagem. Por exemplo, filmes de época que são gravados hoje, nos dias de hoje, com os equipamentos de hoje, tendem a ter imagens mais granuladas, para que seja remetido ao fato e ao conceito de que aquele filme, aquela produção, aquela história remete anos atrás e não os tempos atuais. Muitos produtores fazem de fato isso, só que a diferença de um filme granulado propositalmente, de um filme granulado pela imagem ser ruim, é sim gritante. Agora eu vou te mostrar duas imagens de um filme que é bem interessante para a gente poder exemplificar isso e o porquê a Netflix tem de fato uma imagem em 4K muito ruim. O filme em questão, que vai aparecer a imagem para você, é O Enfermeiro da Noite. Ele já está no catálogo da Netflix há algum tempo. Essa primeira imagem que eu estou te mostrando, que eu estou vendo aqui no meu computador e que você está vendo na tela, é de uma captura de uma Smart TV da LG. Ela está reproduzindo no aplicativo nativo da Netflix, instalado na Smart TV, uma cena do filme que está congelada, que está pausada. Por aqui a gente tem a atriz, e eu vou pedir agora, e o editor Diego vai fazer isso para a gente, ampliar a imagem num zoom de mais ou menos 2 vezes. Você vai verificar que há muito granulado na imagem. E aí você deve estar se perguntando e deve estar dizendo aí que o granulado é apenas devido à imagem estar congelada. Não. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal sobre 4K com imagem ruim e granulada na Smart TV LG com a Netflix. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver esse vídeo andando, correndo. Como você está vendo, a imagem com o zoom mostra um granulado excessivo, que não é, por conceito, algo da produção, não é algo que o filme quis passar para você. Como eu sei disso? Já vou te mostrar daqui a pouquinho. Vou pedir para o Diego ampliar um pouquinho mais a imagem. Você está vendo que é muito granulado, tanto na atriz quanto na imagem de fundo. A imagem em si é totalmente granulada. E o filme fica assim durante quase todo o período em que imagens mais escuras, por exemplo, aparecem. Isso não é configuração de TV. Eu já testei em outros dispositivos de outras marcas, como por exemplo a Samsung, e o problema continuou. Só que olha só, galera, essa imagem está sendo reproduzida através do aplicativo da Netflix em 4K. Só que agora a segunda imagem que eu vou te mostrar, que está aparecendo nesse momento, é uma imagem do mesmo filme, só que do trailer do filme, que está upado aonde? No YouTube, no perfil, no canal oficial da Netflix. E agora eu vou pedir para o Diego fazer a mesma coisa, dar o zoom nessa imagem em 2 vezes e depois aumentar o zoom para a gente verificar que não há granulado. Obviamente você está vendo a imagem um pouquinho embaçada por causa da resolução da foto e não da resolução de fato do vídeo que estava sendo apresentado. A gente não conseguiu te mostrar 2 fotos do mesmo momento aqui, mas as cenas são parecidas, o ambiente das cenas é parecido. E olha só, galera, por aqui, mesmo em 1080p, ou seja, Full HD, a gente não tem o problema de granulação na imagem. Então, nos remete de fato e conceito que o problema está no aplicativo da Netflix. Porque aqui, quando eles subiram o trailer para o YouTube, eles trouxeram a qualidade máxima, mesmo em Full HD, que eles poderiam apresentar. Já lá no comportamento do aplicativo da Netflix, isso não ocorreu e aconteceu muito granulado. Se você for procurar por imagens granuladas Netflix ou Netflix com imagem granulada, você vai ver no Google que são muitas reclamações em fóruns, muitas reclamações em redes sociais e até no Reclame Aqui, dizendo que
As pessoas compram uma TV, os clientes compram uma TV 4K, uma TV OLED, uma TV topo de linha, uma TV premium e não tem uma experiência agradável de uso quando o assunto é Netflix com imagem em 4K. A comparação dessas duas imagens deixa claro que o problema está na plataforma, está no aplicativo e não no conteúdo, mesmo em conteúdo que é gerado pela própria Netflix e produzido pela própria Netflix. E isso acontece em TVs da TCL, em TVs da Sony, em TVs da Samsung, em TVs da LG. O problema, repito, mais uma vez, é único e exclusivo do aplicativo da Netflix devido à compressão de vídeo. Como a gente explicou, a Netflix ela comprime tanto conteúdo que o 4K dela acaba sendo falso. E não é um 4K que é mostrado de fato e de conceito na sua tela. Beleza? Eu vou deixar, claro, uma explicação mais completa aqui na descrição desse vídeo para você entender de fato e, através de normas técnicas e de uma explicação mais detalhada, o porquê o granulamento e esse 4K falso ocorre com a Netflix. Lembrando que a gente paga caro, paga quase R$60 para ter um serviço que era para ser em 4K, mas acaba tendo um 4K falso. Não que a imagem não seja boa, mas quando a gente assiste uma tela grande de, por exemplo, 55, 60, 65, 75 polegadas, a gente vai sentir de fato esse problema, que não ocorre, repito, mais uma vez, em outras plataformas, como por exemplo o YouTube. O YouTube é o mestre do 4K. Mesmo com a compressão alta, o YouTube consegue te oferecer uma imagem com muita qualidade e sem granulados. Faz o teste aí na sua casa, que eu garanto que você vai ver em detalhes tudo o que eu estou falando. Ótimo! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!